ao descolamento de retina? Obviamente, ele é um assunto bastante extenso, bastante complexo, e nós vamos fazer uma abordagem um pouquinho diferente em relação a essa patologia da retina. Em primeiro lugar, é comum que a gente escute pessoas falando que estão vendo alguns pontos de luz na visão. Às vezes falam que veem manchinhas, que se chamam moscas volantes, são mais comuns acontecerem em pessoas com mais de 40 anos, ou então em pacientes com alta miopia. Como é que funciona isso? Então, o paciente, no campo de visão dele, de repente vê um brilho. Ou ele passa a ver manchinhas flutuando. Em alguns casos, isso pode evoluir com uma perda total da visão por uma coisa chamada descolamento de retina. Nós estamos acostumados a ver o olho assim, por fora. Aqui nós temos o branco do olho, que é a esclera, a cor do olho através da íris, esse brilho é da córnea, imagine como um vidro de relógio, e você está vendo o mostrador. O mostrador é a íris e um buraco na íris que é a pupila. Nós vamos ver hoje mais do que isso. Hoje nós vamos ver essa pupila, esse buraquinho, vamos dilatar através do uso de colírios, pessoas que já fizeram a sua consulta oftalmológica sabem como é, e vamos passar a ver dentro do olho, o fundo do olho, a retina. Bom, então aqui nós temos o olho, visto de perfil, a parede ocular é formada pelo branco do olho, a esclera, e a parte transparente, o vidro do relógio, como nós falamos há pouco, que é a córnea. Precisa ser transparente para que a luz passe e nós tenhamos visão. Então, córnea e esclera formam a parede do olho, a parte mais resistente. Temos uma segunda camada vascularizada, que é a coroide, e a retina, que é a parte mais interna. Então, imaginem-se dentro de uma sala. A parede dessa sala, o tijolo da sala, é a córnea e a esclera. A coroide seria como o reboco. E a retina, a tinta da parede, fininha. Mas essa sala, esse globo ocular, ele não está vazio. Assim como uma bola de futebol precisa ser preenchida por alguma coisa, nem que seja o ar, esse globo ocular também é preenchido por uma coisa, o vítreo, que é uma gelatina, um gel. Com o passar dos anos, esse gel vai sofrendo uma liquefação, que vai ter consequências, conforme nós vamos observar. Uma coisa curiosa a respeito da visão da gente é que tudo que a gente vê de cabeça para baixo. Essa visão de cabeça para baixo nos permite que o cérebro corrija essa imagem e a gente veja de forma normal. É curioso porque quando uma lesão é dentro do olho e você vê no campo visual embaixo, significa que a lesão é em cima. Muito bem. Então aqui nós temos a esclera branquinha, a coroide e a retina que se soltou. Essa retina que se soltou é o descolamento de retina. E o que o descolamento de retina vai causar? Antes da gente falar a respeito da doença em si, vamos tentar entender a forma de examinar esse olho. Em qualquer exame, seja ele qual for, a gente tem que fazer uma escolha entre o detalhe e visão geral. Quanto mais detalhes nós tivermos de um órgão, de uma estrutura, menos área a gente vai ver. Então, a gente amplia uma área, vê muito daquela área, mas estamos vendo uma área muito pequena. Se a gente quiser ter uma visão mais ampla, a gente vai perder a riqueza de detalhes. Se nós fôssemos olhar uma árvore com uma lupa,
A gente iria ver a folha, o detalhe de cada folha, mas perderíamos a visão geral da árvore. Quando a gente tem a visão geral da árvore, nós vemos a árvore no seu contexto, no seu meio, conseguimos ver o ambiente, mas não vemos a riqueza de detalhes que a gente tem quando olhamos com a lupa. Então, é como montar um quebra-cabeça. Ao pegar cada pecinha, a gente tem que olhar o detalhe, mas precisamos ter a noção geral para saber do que a gente está observando. Então, sempre a gente vai trabalhar ou com uma área muito grande e pouco detalhe, ou com uma área muito pequena e riqueza de detalhes. Ou nós vamos ter muito de pouco ou pouco de muito. Atualmente, nós estamos vivendo um momento curioso, um momento histórico. Nós estamos vivendo uma pandemia e com toda a tecnologia que a gente tem, com a riqueza de informações que a gente tem, o acesso a qualquer livro, a publicação via online, um especialista aqui do Brasil consegue falar instantaneamente com um do Japão. Você tem toda a tecnologia, aparelhos de investigação, exames, e a gente não consegue responder perguntas como se esse vírus gera ou não imunidade, a cloroquina funciona ou não, o isolamento social funciona ou não. Então, a gente consegue ficar praticamente com as mesmas dúvidas que as pessoas tinham ao descobrir doenças no passado. É interessante a gente se situar na descoberta do descolamento de retina para ver como as coisas foram evoluindo. Vamos lembrar que nem sempre se soube da existência da célula. Ela é uma descoberta recente. Em 1674, foi que o autor, pela primeira vez, viu uma coisa que ele chamou de animálculos, microscópios de seres vivos. A própria fotografia que a gente faz hoje com o celular, ela só foi popularizada em 1888. E o nosso hemograma simples, ele é de 1925. Então, veja como as coisas são recentes. Isso quer dizer que nós tínhamos que usar a mente muito mais do que qualquer outro recurso para poder chegar à conclusão a respeito de doenças. E como surgiu a história do descolamento de retina? O primeiro caso relatado de descolamento de retina veio através do exame patológico macroscópico. Então, um olho pós-mortem foi visto macroscopicamente, a olho nu, e esse autor, Saint-Yves, viu uma membrana solta dentro do olho. Ela soltou no processo de tirar o olho, ela estava solta enquanto o paciente estava vivo. O que aquela membrana causou no paciente? Nada disso ele pôde falar. Ele teve um fato. Qual o fato? Tem uma membrana solta. Em 1817, Bia detectou um descolamento sem aparelho algum. Somente em 1858 foi que von Helmholtz inventou o oftalmoscópio direto. Então, agora nós temos a lupa. Nós estamos examinando a árvore com aquela lupa. E no mesmo ano, Coutius relata que existiam buracos naquela retina, naquela membrana descolada. Então, olhando pedacinho por pedacinho, eles viram que a membrana estava solta e que tinha um buraco. O que isso significa? Dois dos maiores oftalmologistas do século XIX, von Graeff e Wecker, chegaram a conclusões opostas. Von Graeff diz: o descolamento de retina vem de alguma efusão da coroide e esse buraco é uma tentativa do organismo se curar. Wecker disse: não, a rotura causa o descolamento de retina. Veja como estão naquela situação. A cloroquina funciona? Não funciona. O isolamento funciona? Não funciona. À medida que coisas novas surgem, as dúvidas são as mesmas. Ivanov fala a respeito de um descolamento do vítreo.
E, posteriormente, se reconhece esse descolamento do vítreo como participando da maioria dos descolamentos de retina. Deutschmann, ele trata o descolamento de retina fechando a rotura por ignipunctura. Ele queimou um pouquinho do olho. Queimar o olho não é uma coisa das mais sensatas, aparentemente. Por isso, esse procedimento foi descartado. Em 1923, olha só, 1923, ainda vai fazer 100 anos. Gonan, ele volta a essa técnica de Deutschmann, mas para realizar essa cirurgia, veja só, além de não existir os aparelhos para exame, não existiam os aparelhos para cirurgia. E o que ele usou? Ele usou uma sonda que ele encontrou numa loja de brinquedo. Era algo que era usado para queimar madeira, para a criança desenhar em madeira, e ele usou para fazer a cirurgia. E a taxa de sucesso no descolamento de retina, que era de 1%, saltou para 30% a 40%. Gonan, até hoje, é considerado o pai do descolamento de retina. Como ele fazia? Então, ele ia, imagine, fazendo fotos, né? Olhando esse olho, pedacinho por pedacinho, desenhando, como se criasse um quebra-cabeça, encontrava a rotura. Então, isso eram horas de exame. Onde ele encontrava a rotura, ele posicionava o paciente de maneira que essa rotura se aproximasse um pouco mais da esclera. Ele abria a esclera, abria o branco do olho, e com essa sondazinha aquecida no fogo comum, ele queimava aquela região. Queimando, ele gerava um processo inflamatório. Esse processo inflamatório gerava uma adesão nessa rotura e a retina colava. Como que ela colava? Ele não sabia. Sabia que colava. Hoje a gente sabe que cola porque, por mecanismo de transporte ativo, esse líquido é absorvido. Somente em 1945, Skepens inventa o oftalmoscópio indireto. Agora nós temos uma visão do todo. E aquele mapeamento de retina que demorava horas, hoje a gente consegue fazer em poucos minutos. Né? Menos de 5 minutos você tem um mapeamento da retina completo. Em 1950, Custódio já aprimora uma nova cirurgia para o descolamento de retina. Olha, essa retina está longe da parede do olho, eu vou empurrar a parede do olho para a retina. Em 1983, olha só, 83, Brinton apresenta a retinopexia pneumática. Se o problema é tapar a rotura, a gente bota uma bolinha de gás que vai tapar essa rotura e ela vai colar. E em 71, Markman introduz os princípios da vitrectomia moderna. Então, a cirurgia do descolamento de retina moderna, ela praticamente nasce em 71, na década de 70. O que nós sabemos? Nós temos 3 tipos de descolamento de retina. Nós temos o descolamento regmatogênico, onde essa palavra regma significa uma rotura, aqui. Nós temos o descolamento de retina tracional, onde alguma membrana, como no paciente diabético, caso de retinopatia da prematuridade, toxoplasmose, toxocaríase, eles tracionam a retina e arrancam do lugar, ou um descolamento de retina seroso, exudativo. O paciente tem um processo inflamatório autoimune, ou mesmo neoplásico, e por isso tem um descolamento de retina, sem rotura, sem tração, sem nada. Esse descolamento seroso, inflamatório, ele é tratado através da doença de base. Se é um tumor, trate o tumor. Se é um processo inflamatório, trate o processo inflamatório. E essa reação que gerou o descolamento vai se resolver. O descolamento tracional é cirúrgico, tem que tirar a tração. E no caso do descolamento regmatogênico, também é cirúrgico. Na aula de hoje, nós vamos falar basicamente do descolamento de retina regmatogênico. Então, o descolamento de retina regmatogênico, ele vem de uma rotura e aquela gelatina, o vítreo,
liquefeito que vai passar por essa rotura, infiltrando e descolando a retina. Então, o vítreo, enquanto ele não liquefaz, ele não gera o descolamento. Para ter o descolamento, nós precisamos de rotura e um vítreo liquefeito. Essa rotura geralmente vai estar associada à presença de degenerações retinianas periféricas. Então, a retina, em alguns locais, ela é mais frágil que outras, seja por uma malformação congênita ou seja por outras causas que predispõem ao surgimento dessas lesões. Então, esse vítreo, que era uma gelatina que preenchia o olho, com o passar do tempo, ele vai liquefazendo e vai colabando, ele vai se soltando da retina. Ele é preso na retina em alguns pontos. O que acontece? Ele como que belisca, ele vai puxando a retina e solta. Ou solta, ou rasga essa retina. Ao puxar a retina, mesmo que não rasgue, ao puxar, ele gera um estímulo. Se fosse um beliscão na pele, a gente teria dor. Um estímulo na retina, nós vamos ver pontos de luz. E essa retina, esse vítreo que vai se liquefazer, ele forma pequenos bolõezinhos. Esses bolõezinhos, essas condensações, quando a luz bate, projeta uma sombra na retina. É a mosca volante. Então vamos ver isso aqui no pequeno vídeo. Nós temos o vítreo que se solta, fica preso na retina e ele vai tentar se soltar, ou rasgar. Então aqui ele gerou um rasgo na retina. Se a gente encontrar essa rotura aqui, esse rasgo, antes de virar o descolamento de retina, a gente pode prevenir a doença. Quais são os fatores de risco? Primeiro, miopia. O olho míope tende a ser maior do que o normal. Imagine novamente uma sala que você vai pintar uma quantidade de tinta, uma lata. Agora você tem uma sala o dobro do tamanho e vai pintar com a mesma lata de tinta. Então a tendência é que essa tinta fique mais fina. Essa camada de tinta mais fina pode rachar em alguns lugares e ter algumas fragilidades. É uma analogia para o que acontece com a miopia. É um olho maior e tende a aparecer lesões periféricas nessa retina. Com isso, apesar dos míopes serem 10% da população, 40% dos descolamentos de retina acontece nos míopes. Uma outra causa comum do descolamento de retina é o trauma, que acontece em 10% dos descolamentos e é mais comum em crianças. A idade também é um fator de risco, porque essa liquefação do vítreo, ela vem com a idade. Então, normalmente, o paciente jovem não vai ter o vítreo liquefeito. Normalmente, o paciente míope liquefaz mais rápido. Também, alguém que já teve descolamento de retina num olho tem uma tendência a ter do outro. Da mesma forma, pessoas que tiveram familiares com descolamento de retina têm uma tendência maior a ter o descolamento de retina. Assim como cirurgias prévias, como, por exemplo, a catarata. O que é que um paciente vai sentir? Bom, primeiro, a mosca volante. Ele começa a referir manchinhas na visão. O que essas manchinhas significam? Significam que já há uma liquefação vítrea. Ele também vai falar de pontos de luz que aparecem e desaparecem rapidamente. O que esse ponto de luz que aparece e desaparece rapidamente significa? Então, um ponto de luz vai significar que há uma tração na retina. Isso não quer dizer que todo paciente com ponto de luz ou com mosca volante tem um descolamento de retina. Tanto a mosca volante quanto o ponto de luz, eles apenas significam que esse vítreo está se liquefazendo e se soltando da retina. Em 99%, 98% a 99% dos casos, isso não vai gerar o descolamento de retina. Ele vai ter os incômodos da mosca volante,
ele vai ter o incômodo da fotopsia por um tempo. A tendência é que a fotopsia se resolva mais rápido do que a mosca volante, porque o vítreo vai se soltar. Quando o vítreo soltou, para de ter o brilho, para de ter atração. Em relação à mosca volante, ela vai permanecer por mais tempo. Enquanto aquelas condensações estiverem no eixo visual, na região central ali do vítreo, elas vão projetar uma sombra no fundo do olho. À medida que elas se movimentarem, que elas decantarem, ficarem inferiores, isso pode desaparecer. Apesar de apenas 1 a 2% dos casos evoluírem com a formação de rotura, evoluírem com descolamento de retina, todo paciente com mosca volante ou fotopsia tem que fazer o mapeamento de retina. Especialmente aqueles pacientes que são míopes, que têm um risco maior do descolamento de retina. Então, o risco de acontecer um problema é pequeno, mas devido à gravidade do problema, que é a cegueira, a gente tem que encaminhar esse paciente para o oftalmologista fazer o exame de mapeamento de retina com a pupila dilatada. Os pacientes podem referir uma mancha na visão ou visão borrada, cada um vai descrever a sua maneira. Alguns pacientes, por incrível que pareça, não percebem quando a retina descola, apenas referem que a visão está um pouco diferente. Mas teve brilho, mosca volante, alteração na visão, tem que ir ao oftalmologista e fazer o exame de fundo de olho. Então aqui vamos ver, é um paciente que tem sua visão normal, ele vai ler alguma coisa, vai fazer alguma coisa e ele percebe brilhos. Percebe essas manchas na visão, que são as moscas volantes. Se por um acaso esse paciente não procurar o oftalmologista e ele tiver aquela rotura, ele pode sim evoluir com cegueira. E como diagnosticar o descolamento de retina? O exame fundamental é o mapeamento de retina. É olhar a retina. Quando você dilata a pupila, você consegue visualizar toda a retina. Em alguns casos, dependendo da transparência dos meios e do tamanho da dilatação, você consegue chegar à extrema periferia da retina fazendo mapeamento 100%. Então, esse mapeamento de retina, ele é fundamental. E ele é feito, não esqueçam, com a pupila dilatada. Então, se você é míope, se conhece o míope, tem que orientar. Gente, tem que ir ao oftalmo, tem que dilatar a pupila, tem que colocar um capacetezinho de luz para fazer o exame de mapeamento de retina. O que é uma retinografia colorida? Uma retinografia é uma foto da retina. Uma foto da retina colorida, sem contraste, sem nada. Atualmente, nós já temos essa imagem em white field. Então, a retinografia colorida, imagine como se fosse uma foto 3x4. Então, uma foto 3x4, ela vai identificar a pessoa. É a foto que está em nossos documentos. Mas ela não diz se você tem as duas pernas, 2 braços, não lhe dá uma informação completa do seu corpo. A retinografia wide field seria como uma foto de corpo todo. Então, permite que você veja detalhes que a foto 3x4 não permite, porque vê uma área menor. Eu preciso da retinografia para fazer o diagnóstico do descolamento de retina? Não. Essa retinografia colorida ela é importante para documentação, mostrar ao paciente, para registro por questões legais, que é um ponto importante hoje em dia, ter uma documentação legal para se resguardar de complicações. E a ultrassonografia, ela também é importante para a documentação, e a sua importância maior do ponto de vista médico é quando há uma opacidade no meio. Então, o paciente tracionou a retina, causou uma rotura. E essa rotura aconteceu onde passava um vaso sanguíneo. Então, isso vai sangrar. Aquela gelatina transparente, cheia de sangue, não permite que você veja a retina. Então, fica tudo escuro. Nesse caso, o ultrassom
vai permitir saber se há ou não um descolamento de retina associado com aquela hemorragia. Se não houver, por sua rotura, a gente pode aguardar a hemorragia desaparecer, aguarda-se 1, 2 meses, e faz o laser. Se houver já o descolamento de retina, não tem jeito, não vai poder esperar. A gente vai ter que fazer cirurgia. Resumindo, o diagnóstico do descolamento de retina, ele é feito essencialmente com mapeamento de retina, que é este exame aqui. Então, o paciente chega, dilata a pupila, e você, com esse capacete, a lente e uma luz super forte, né, que vai dificultar até o paciente cooperar com o exame, vai ver o fundo do olho do paciente. Olha, a retina está colada. Pronto, não tem descolamento de retina. Ele vê isso, o médico vai ver isso. Ah, doutor, mas não é difícil de ver? Não, não é difícil de ver. Você vai olhar como se o dermatologista olhasse uma lesão de pele. Então, você vê aqui. A retinografia é uma foto daquilo que você viu. Quando eu olhei no mapeamento, eu já vi isso aqui. Olha, a retina está descolada. Eu vou encontrar a rotura, tudo. Mas veja que eu pego uma pequena área da retina, em torno aqui de poucos graus, 50 graus da retina. Se a rotura for periférica, ela não aparece aqui na foto. Antes do surgimento das retinografias, antes de sua disseminação, o médico fazia o exame e ele desenhava para que ele encontrasse isso aqui na cirurgia. Hoje, com a retinografia wide field, você consegue ver a periferia. Então, enquanto uma retinografia simples vai ver mais ou menos essa área aqui, daqui para cá, mais ou menos, a retinografia wide field vê uma região abrangente da retina. Então, ele tem uma rotura chamada rotura gigante. Se você dividir isso aqui em horas do relógio, ele tem mais do que 1/4 desse mostrador do relógio, mais de 90 graus. É uma rotura gigante. Esse é um caso de cirurgia aí que precisa ser feito o mais rápido possível. Tá? Aqui, olha só o tamanho dessa rotura. E você vê facilmente retina descolada, retina colada. Aqui uma outra foto mostrando a retina totalmente colada. Não dá para confundir retina descolada com a retina colada. A ultrassom. Então, o paciente tem uma catarata total. Eu não consigo ver nada através dessa catarata. O paciente tem uma lesão de córnea. Aquele mostrador do relógio que é transparente. Nesse paciente, aquela lesão que ele teve, um trauma químico ou mecânico, ela perdeu a transparência. Vai para um transplante de córnea. Então, é importante fazer ultrassom para saber se ele tem outras lesões associadas. Aqui temos o descolamento de retina. Uma membrana bem ecogênica, bem branca, solta, descolada dessa parede ocular. Aqui uma outra imagem de uma membrana solta, separada da parede ocular. Nesse caso aqui, não tem membrana e nós temos uma retina aplicada. Como prevenir o descolamento de retina? Em primeiro lugar, o mapeamento de retina periódico. Todo paciente míope, ele tem que fazer o mapeamento de retina pelo menos uma vez por ano. Então, lembrem, os míopes correspondem a 10% da população, mas 40% dos casos de descolamento de retina acontecem nos pacientes míopes. Pacientes que sofreram traumas oculares, um acidente de carro, bateu a cabeça, levou uma pancada. Então, 10% dos descolamentos vêm dos casos de trauma.
E esse trauma, às vezes, ele não precisa ser um trauma gigante. Tá? Nós já atendemos pacientes, uma avó, que o netinho bateu a mão no olho e a retina descolou. Então, provavelmente ela já tinha lesões periféricas nessa retina, que com o trauma geraram uma rotura e o descolamento de retina. Se nós encontrarmos no mapeamento de retina lesões periféricas ou mesmo a rotura, nós vamos fazer o tratamento. Hoje nós fazemos preferencialmente o laser. Então você faz uma pequena queimadura, né, uma lesão térmica com esse laser, para gerar um processo inflamatório e com a irritação e o processo de cicatrização subconsequente, você tem uma adesão maior da retina nessa região. Antigamente se fazia a crioterapia, que ainda hoje se usa, mas muito menos. Então, é uma sonda extremamente fria, 60 graus negativo, que gera uma queimadura pelo frio. Tão intensa que você coloca pelo lado de fora do olho, na esclera, e ela vai irritar os tecidos intraoculares. Essa irritação maior também gera um processo inflamatório maior, uma adesão maior. Em compensação, ela gera também alguns probleminhas dentro do olho. Por isso que hoje se prefere realizar o tratamento com laser, que é mais seguro. E também, na profilaxia ainda, é importante avaliar hábitos de vida. Então, o paciente é automíope, 8, 10, 15 graus de miopia, e ele pratica artes marciais. Então, ele precisa fazer um acompanhamento periódico com mapeamento de retina. Esse paciente automíope pratica artes marciais e foi encontrada uma lesão na retina, fez laser. Quando ele volta? É uma situação mais tensa, não tem quando ele volta. Quando ele voltar, ele vai saber que está correndo um risco maior. Aí vai do bom senso, da necessidade dele voltar, do que é que ele estava fazendo quando ele voltou. É mais complicado para um atleta profissional parar de fazer arte marcial do que alguém que faz por hobby. Da mesma forma, aceleração, desaceleração brusca, paciente que pula de paraquedas ou que tem aqueles tobogãs gigantes, que vai fazer mergulho de altura. Nesses brinquedos, principalmente em parques de diversão, se você pegar o Beach Park, por exemplo, em muitos deles tem a plaquinha, proibido paciente automíope, porque eles já sabem que o paciente pode descer nesse tobogã, um insano, por exemplo, são 42 metros de altura. Você desce daquilo, chega lá embaixo, outro dia está sério. E aí? A responsabilidade foi do parque? Não, ali estava o aviso. Você foi e com isso ele se exime já da responsabilidade civil. Então, avisar o paciente, né? Avisar o seu amigo, ou se você mesmo for míope, é evitar essas brincadeiras. Elevador que despenca, paraquedas, tobogã gigante, mergulho de altura, tudo que gera impacto, aceleração e desaceleração bruscas, vocês têm que tomar cuidado e evitar. Como é que funciona esse laser? Então, nós temos uma rotura causada pela tração do vítreo se soltando, puxando a retina. Gerou a rotura. Nós temos que soldar isso aqui. O laser, basicamente, é uma solda. Não é uma cirurgia. Você não vai cortar o olho do paciente. Ele é um feixe de luz. Então, ele passa através da córnea, que é transparente, através da pupila, que é um buraco na íris, através do cristalino, que deve estar transparente. Mesmo que o cristalino tenha um pouco de catarata, não atrapalha realizar o laser. Se a catarata for muito densa, às vezes a gente não consegue fazer o laser. Então, você joga a luz e vai causando essas pequenas irritações. Isso cicatriza, gera uma aderência maior do que a normal,
E com isso você tende a prevenir o descolamento de retina. Tende a prevenir. Então o laser é como se fosse um cinto de segurança. Um cinto de segurança, teve um acidente de carro a 80 por hora, sua chance de sobrevivência é maior. Mas de repente você quer ir a 200 por hora, o cinto de segurança já não segura. Então é importante que você continue monitorando essa retina. Se aparecer uma lesão, podem aparecer outras lesões. E as cirurgias? Qual é a cirurgia que nós temos? Lembrem, essa foi a primeira cirurgia descoberta. Introflexão escleral. Aliás, desculpe. A primeira já na fase moderna, depois do oftalmoscópio indireto. A primeira foi aquela de Gonan. Introflexão escleral. O que é a introflexão escleral? Você vai passar uma cinta em torno do olho. Ela pode ser circunferencial, ela pode ser localizada, mas o objetivo é sempre o mesmo: empurrar a esclera para a retina. É aquela história: se a montanha não vem a Maomé, Maomé vai à montanha. Então, se a retina não está querendo voltar para cá, eu empurro ela, a esclera, em direção à retina. Vamos dar uma olhadinha aqui. Veja que ela vai ser uma cirurgia um pouquinho mais grosseira do que as outras. Você vai remover, né, fazer uma incisão 360 graus na conjuntiva que recobre o olho, isolar os músculos retos, você drena o líquido que tem lá e passa essa faixa. E você aperta. Pronto, você fez uma introflexão escleral. Essa introflexão escleral tem que ficar em cima da rotura. A retinopexia pneumática. O que se verificou? Ora, Gonan falou que se fechar a rotura, o líquido absorve e a retina cola. Então alguém imaginou, eu vou jogar uma bolha de ar, vou tapar essa rotura com a bolha de ar para o líquido absorver. Se o líquido absorver, eu vou soldar, seja com aquele gelo, né, com o crio, seja com o laser. Então aqui nós temos uma rotura, eu injeto o ar, ele vai tamponar a rotura, o líquido aqui vai ser absorvido e a retina vai colar. Colou, eu soldo. Então vamos ver aqui. Esse é um vídeo da Academia Americana e ele vai nos mostrar justamente isso. Como é que você vai fazer num caso de descolamento de retina através da retinopexia pneumática. Então tem aquele vítreo, ele vai soltar, causou a rotura, retina descolou, tem líquido. Tudo bem. Vamos injetar gás dentro desse olho. Eu injeto gás, posiciono o olho de forma que ele tape a rotura, o líquido absorve e eu faço o crio para gerar aquela irritação e colar, ou eu faço o laser para colar a retina. Procedimento simples, uma taxa de sucesso relativamente alta, principalmente em mãos mais experientes, mas que tem algumas desvantagens. Como a bolha é pequena, a rotura tem que ser pequena. Não pode ter duas roturas, não pode ter tração, porque senão ele não consegue empurrar. Não pode ser aqui embaixo, porque quando a rotura é superior, eu deixo o paciente em pé. Se a rotura é aqui atrás, eu deixo ele de cabeça para baixo. Né? Mando ele ficar com o rosto para baixo, melhor dizendo. Cabeça para baixo não, rosto para baixo. Mas se ela for aqui, só se eu pendurar ele de cabeça para baixo. E aí não dá. Então, normalmente existem situações que a retinopexia pneumática não pode ser realizada. E aí, com isso, nós vamos à técnica mais utilizada anteriormente. Seja sozinha, seja em associação com a introflexão escleral. A vitrectomia, ela é um aprimoramento da retinopexia. Como é que ela funciona? Então, em primeiro lugar, eu faço 3 incisões na esclera, incisões valvuladas com trocáter, mais ou menos como se fosse a videolaparoscopia, mas bem de incisões de meio milímetro cada uma, são 3.
Uma delas vai servir para infundir algo dentro do olho. Como eu vou remover o vítreo, tem que colocar alguma coisa no lugar. Seja líquido, seja gás, seja o óleo. E aí eu vou entrar com uma sonda de iluminação e um instrumento de trabalho. Veja só, vamos ver aqui nesse outro vídeo esquemático. Eu vou entrar com a sonda de iluminação para poder ver o que eu estou fazendo e o instrumento de trabalho. Um vitreófago que vai comendo o que está aqui dentro, enquanto a terceira via lá está infundindo o líquido. Comigo que precisa, tem que tirar alguma coisa de dentro do olho, seja uma membrana, seja um corpo estranho, seja alguma coisa. Eu tenho micropinças que vão me permitir trabalhar dentro do olho. Veja que só a pontinha dela que abre. Até uma rotura. Como é que eu vou fazer? Eu entro com o laser e vou fazer um endolaser, um laser dentro do olho. Isso também é muito utilizado na cirurgia do diabetes. E aqui nós temos alguns casos nossos mostrando um paciente com rotura gigante, parecido com aquele que nós olhamos da retinografia wide field. Você come o vidro, esse negócio transparente, tá vendo? Essa gelatina transparente. Nós vamos injetar um líquido pesado, que vai servir como a terceira mão do cirurgião. Aspira o líquido que está por baixo da retina, comendo o resto de vítreo periférico. Laser para soldar essa retina, senão ela vai soltar. E estou colocando aqui um óleo de silicone que vai ficar dentro do olho como uma escora, segurando essa retina no lugar, permitindo uma cicatrização por mais tempo. Posteriormente, eu tenho que fazer uma nova cirurgia para tirar o óleo de silicone. Se eu deixasse gás, como se fosse uma bola de futebol, ou ar, a vantagem é que eu não precisaria fazer uma segunda cirurgia para tirar. Ele seria absorvido espontaneamente. O óleo de silicone não é. E por ele ficar por mais tempo, a gente usa em casos mais complexos. Aqui é um descolamento de retina reumatogênico mais antigo que gerou um processo inflamatório exagerado, a formação de membranas aderidas. Então, se você não tirar essa membrana, ó, a retina não cola. Tirou a membrana, ela já procura o caminho dela. Você tira essa membrana, que ela é semi-transparente, tomando cuidado para não tirar a retina junto. Imagine como se fosse um livro que você encapou com aquele papel contact, transparente, e você agora vai tirar o papel contact sem tocar na capa do livro. Só isso. Gente, mensagens importantes. Se você não tratar o paciente, ele vai evoluir para cegueira. Em alguns casos, além de ficar cego, o paciente pode evoluir com uma diminuição da pressão do olho, a hipotonia. Essas membranas que nós mostramos a cirurgia removendo, elas podem causar tração no corpo ciliar e até mesmo atrofia do olho, o olho murchar. Quanto maior a duração do descolamento de retina, menor a probabilidade de se obter uma boa visão. Mas é melhor uma visão ruim do que visão nenhuma. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Esse paciente tem um olho ruim, mas amanhã ele pode perder o outro. E às vezes aquele olho ruim se torna o melhor olho dele. Então, muito cuidado ao dizer para alguém, em qualquer situação, seja um descolamento de retina ou qualquer outra doença. Seu caso é inope, seu caso não tem mais jeito, não há mais o que fazer. Então, a gente tem sempre que se colocar no lugar do paciente. Era isso que você queria ouvir? Se fosse você, você tentaria alguma coisa? Um descolamento de retina hoje, se você descobrir e tratar precocemente, uma semana, 10 dias, é quase 100% de sucesso. E uma visão muito próxima do normal. A partir daí, a taxa de sucesso diminui. Mas, se você ia ter 100 cegos, operou e 40 recuperaram, é melhor 60 cegos do que 100. E para quem não tem nada, para quem está cego, pouco é muito. Então, a gente tem sempre que priorizar, oferecer ao paciente o melhor tratamento possível. Tá? Era isso que a gente tinha para falar para vocês sobre descolamento de retina.
E nós estamos abertos às perguntas, às dúvidas. Fiquem à vontade. Professor, muito obrigada pela aula. Foi ótimo, eu adorei. Fizeram uma pergunta aqui no bate-papo. Quanto tempo eu tenho quanto tempo para intervir em um descolamento de retina para evitar uma cegueira? Bom, se você está me perguntando quanto tempo eu tenho para que tenha uma visão próxima ao normal, você tem 7, 10 dias, 15 dias no máximo. A partir daí, a visão ela vai diminuindo. Cola, mas não funciona tão bem. Imagine que fosse um acidente. Então, houve um acidente e a mão de alguém foi decepada, caiu. Vamos imaginar que nessa situação hipotética não tenha o risco de infecção ou da isquemia. Vamos apenas ver que separou. E você vai operar. Quanto mais rápido colocar no lugar, melhor. É a mesma coisa com descolamento. Operou com 10 dias, é quase 100% de sucesso, com uma chance de boa visão, próximo ao normal. Aí operar com 1 mês, olha, não é a mesma coisa, mas é melhor do que operar com 2 meses, que é melhor do que operar com 6 meses. E, de novo, medicina não é matemática. Às vezes você opera um paciente com 2 meses e a visão dele melhora muito. Né? Nós temos casos de paciente que nós operamos ele praticamente cego há mais ou menos 6 meses e, por incrível que pareça, a visão dele ficou próxima ao normal. Você olhando não acredita. Então, a gente, enquanto médico, acho que uma preocupação nossa deve ser também essa. Dar chance para que o milagre aconteça. Olha, explica ao paciente, seu caso é difícil. Mas o senhor está cego. Cego o senhor já está. Quer tentar voltar a enxergar? E aí, ele consciente dos riscos, tentar. Sempre vale a pena tentar. Sempre vale a pena tentar. Conversando com o paciente. Certo. E uma pergunta minha, esse laser, ele vai danificar a córnea em algum jeito, ou de algum modo, que ele queima, né? Ele danifica a córnea? Não, normalmente não. Você pode fazer sem muitos problemas. Nós temos 3 tipos de laser. Nós temos a fotocoagulação laser, que é esse que a gente mostrou na aula. Nós temos o Excimer laser, que é o laser específico para a córnea, e esse sim vai causar um remodelamento da córnea, corrigindo o grau. E temos o IAG laser, que ele corta. A gente usa para limpar a lente do paciente que operou catarata, digamos assim. Uhum. Então, a fotocoagulação laser não vai lesar a córnea, a não ser que você mire propositalmente nela. Sim. Perguntaram aqui, membrana epiretiniana é fator de risco para descolamento de retina? Não, normalmente não. Né? Ela é um fator de risco para o buraco macular. Tá? Mas mesmo o buraco macular, que é uma rotura na mácula, ele tem uma tendência menor de causar descolamento de retina do que as lesões periféricas. Então, do modo geral, a gente não considera a membrana como um fator de risco para o descolamento de retina. Certo. Perguntaram também, no caso de descolamento de retina, evolui para o paciente ter catarata. No caso do descolamento de retina, evolui para o paciente ter catarata, certo? Porém, um procedimento cirúrgico de catarata favorece o descolamento de retina. Então, como procede diante dessa situação? Não é bem assim, calma, jovem. A cirurgia da catarata, ela é uma cirurgia e você está interferindo ali, mexendo com o olho, né? É um trauma. Uma cirurgia é um trauma. Então, se o paciente já tiver lesões periféricas na retina, ele pode ter um descolamento de retina, sim. Pode. Por isso que antes de fazer a cirurgia da catarata, ele tem que fazer o mapeamento de retina e, se tiver uma lesão, fazer laser. Esse risco é maior em pacientes mais jovens. Em pacientes mais idosos, a cirurgia de catarata não é um risco tão grande. Já em relação a fazer primeiro cirurgia de catarata, de descolamento, de novo, é um trauma. E isso pode causar uma lesão no cristalino e a catarata. Mas se você não operar o descolamento de retina, você fica cego.
Resumindo, E a catarata quando tem é catarata, operável, né? Não tem nenhum problema na operação da catarata. o paciente tem catarata, ele está ficando cego. Ele tem que operar, senão ele fica cego. E se descolar a retina, ele opera e resolve. A chance disso é mínima, mas é um risco. Ah, se o paciente tem um descolamento de retina, mas ele pode causar catarata. Sim, e daí? Ah, mas se causar catarata, olha, se ele não operar o descolamento de retina, ele fica cego. Então, Com certeza. assim, tem problema, tem que resolver. Só precisa informar o paciente os riscos, tá? Uhum. Mas tanto um quanto o outro tem que fazer. E a catarata é uma cirurgia tranquila, né? Assim, eventualmente, uma pessoa que é mais velha, ela vai ter uma calcificação do cristalino e vai ter que fazer a cirurgia de catarata. Então, não é uma cirurgia tão Imaginar o complicada. seguinte, imagina um fio de cabelo. Imagina um fio de cabelo. A cirurgia da catarata é como se você pegasse um saco de leite. Você vai fazer uma abertura na frente desse saco de leite e vai aspirar esse leite, digamos que congelado, né, mais duro, dentro desse saco. Quando a gente faz a cirurgia, às vezes a gente dá ponto no olho, às vezes não. O ponto que a gente usa para suturar esse olho, imagine um fio de cabelo e divida ele mais ou menos por 5. É o fio que a gente usa, o mononylon 10 zeros. A parte da frente desse saco que a gente vai trabalhar, vamos comparar grosseiramente que vai ser aí 1/3 desse fio. E a parte de trás do saco, que não pode romper, é 1/10 da parte da frente do saco. Ou seja, é um suspiro. O mais incrível é como o cirurgião consegue fazer essa cirurgia sem rasgar o saco capsular. Então, assim, a cirurgia da catarata, ela é uma cirurgia extremamente delicada, mas assim, que nós hoje temos cirurgiões extremamente habilidosos, e com isso eles fazem, e a 99% dos casos, com excelente sucesso. Mas ela é uma cirurgia extremamente delicada. Tudo na oftalmologia é delicado. O pessoal da neurocirurgia fala muito em micropinça. Será se a micropinça dele é que nem essa que a gente mostrou no vídeo? Então, Não assim, a mesmo. cirurgia da retina realmente é micro. A cirurgia oftalmológica é micro. Perguntar aqui, em qual proporção o descolamento de retina ocorrido em um médico oftalmologista pode atrapalhar sua carreira profissional? Ele é um cirurgião, digamos. Se ele é um cirurgião e ele não tiver sucesso, vai atrapalhar bastante, porque ele fica impossibilitado de operar. Se ele não é cirurgião, ele é clínico, não atrapalha em nada. Porque ele vai atrapalhar se precisar de uma visão binocular para poder fazer cirurgia. Aí vai atrapalhar, seja um cirurgião de retina, seja um cirurgião geral, qualquer cirurgião. Existe algum grupo ou medicamento específico que predispõe mais a retinopatia, a descolamento de retina, a patologia? Se tem algum grupo de medicamento ou medicamento específico que predispõe mais Não, medicamento não. a retinopatia diabética não proliferativa já causa descolamento de retina? Não, a retinopatia diabética não proliferativa, não. A proliferativa, porque ela vai gerar membranas fibrovasculares e atração, entendeu? Esse é o risco da retinopatia diabética proliferativa. Ela gera um descolamento tracional. Perguntaram aqui. Já fiz cirurgia de descolamento de retina e tenho que fazer a de catarata agora. Qual o procedimento de ponta atualmente para o catarata? Paco, né? Fazer o fato. A primeira coisa é um bom mapeamento de retina antes. Mesmo com um bom mapeamento de retina, saber que seu risco já é aumentado em relação à população normal. A segunda coisa é pegar um cirurgião experiente. Nesse seu caso, precisa ser uma cirurgia com alguém com um pouco de experiência. O procedimento, já vi o procedimento. Foi bem rápido quando o médico fez, somente o Faco, que é com a maquininha, né, o robô, não é mais cortando a córnea e fazendo a sutura. Uma pergunta minha.
Na cirurgia de retina, quando a gente vai colocar a entrada para os materiais, tem que fazer um ponto depois ou não precisa? Às vezes, sim. Depende da esclera, depende do olho, né, também. Se é uma esclera muito fina, às vezes você tem que fazer. Às vezes é um paciente que já operou mais de uma vez. Às vezes é um olho que foi muito manipulado. Ou então, se você colocar óleo de silicone, é bom sempre dar um pontinho, porque o óleo tende a sair do olho. E também eu queria saber, porque eu sou míope, né? A gente sabe que o vítreo ele não se renova. Tem algum jeito que eu posso fazer para reverter as moscas volantes, essa liquefação do vítreo? Não tem mesmo? Vai ter que ver com as moscas perto da vida. Yoga. Então, paciente. É paciência. Assim, em alguns casos, nós já fizemos cirurgia em paciente. Para você ter uma ideia, essas moscas volantes, às vezes elas são muito densas. Eu já vi paciente que falou em se matar por causa disso. Mas a Nossa. dele não era uma mosca, era um elefante volante. Tá? Era uma trave gigante, diferente. Então, às vezes, acontece. Nós já fizemos essa cirurgia. Existe também a possibilidade de fazer o IAG laser, mas o IAG não é uma coisa tão interessante porque você faz e só diminui o tamanho da mosca volante. Tá? E como o IAG gera uma onda de choque, ele pode, inclusive, causar o descolamento. Então, o que eu conversa com o paciente que está se queixando muito? O paciente chega para mim se queixando muito, a gente geralmente pede para aguardar 6 meses. Então, aguardou 6 meses, se ele não se acostumou, se realmente está incomodando, se ele ainda está com um pensamento mais nocivo, mais ansioso, a gente vai conversar com ele. Mas antes disso, você espera. Na grande maioria das vezes, o cérebro se adapta. Ou ela sai da posição. A pessoa que por exemplo, chega um paciente para mim, ele está se queixando das moscas volantes. Mesmo eu sendo um generalista, eu encaminho para o médico oftalmologista e já peço o mapeamento de retina ou realmente não precisa, tem que esperar mesmo o oftalmologista avaliar? Como generalista, eu acho que era interessante você encaminhar para o oftalmologista, mas colocar a indicação do encaminhamento. Essa pergunta é muito interessante porque ela fala a respeito de encaminhamento. Quem encaminha tem que saber encaminhar. Sim. Quem pede um exame tem que saber pedir. Então, você pede, solicito ultrassom do olho. Eu não sei o que você quer, então eu faço ultrassom do meu jeito. Se você me diz, olha, solicito ultrassom do olho, indicação, paciente com mosca volante, opacidade de meios, tem uma rotura, é uma outra coisa. Então, você pode encaminhar para o oftalmologista, encaminha o paciente para avaliação oftalmológica. Indicação, paciente com mosca volantes há 20 dias, solicito pesquisa para prevenção de lesões periféricas da retina. Ou eu sei que causou a mosca volante. Não necessariamente. Às vezes ela já estava. E o míope, ele tem isso. A sugestão é fazer o mapeamento para dormir tranquilo. Fez o mapeamento, não tem nada, yoga. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode ligar o áudio, gente. Vocês podem ligar o áudio e perguntar. O Deson, ele o que pode ser? Oi? Ele diz que ele enxerga as moscas volantes como se fossem teias de aranha.
E os médicos não sabem o que é. É a mosca volante. O formato dela é aleatório. Você pode ver como uma linha, uma nuvem. Você pode ver de qualquer jeito. Entendeu? É uma opacidade vítrea projetando uma sombra no fundo do olho de forma aleatória. Eu não tenho assim, não, a minha é uma mosquinha com as asinhas, as perninhas. Não. É uma opacidade vítrea. Viu uma sombra, mosca volante. A gente só chama de mosca volante porque ficou um termo mais popular. Sim, mais acessível, né? Até É o quê? pro cliente. Não, Não até para os entendi. pacientes mesmo entenderem o que eles estão vendo. Ai, Essa explicação ela é uma explicação difícil, tá? Ela é uma explicação difícil. Eu tenho alguns modelos para poder mostrar para o paciente o que acontece dentro do olho dele. E nesses modelos, um deles é sobre mosca volante. Então, dentro tem vários pontinhos, a gente sacode e os pontinhos aparecem como se fosse aquele globo de neve que a gente vê de filme, Nova York e tal. Você sacode e aparece um bocado de coisinha. A mosca volante é como aquilo. Ela pode ser muita, ela pode ser pouca, ela pode ser uma, duas, três. Ela pode parecer um anel, que no caso é um anel de Weiss, sinal de que o vidro descolou. O formato dela é aleatório. A questão é, o paciente vê algo semi-transparente que se mexe, como se estivesse flutuando em alguma coisa. Essa é a mosca volante. Opa, não estou ouvindo. Ah, foi. Eu perguntei se alguém tinha mais alguma pergunta para fazer. Podem ligar o áudio se vocês quiserem, não precisa só mandar por mensagem. Se não, obrigada, doutor Fernando, de novamente pela sua participação. Foi uma aula maravilhosa, eu amei. Tirei todas as minhas dúvidas sobre o descolamento de retina, que é um tema difícil, né, pra gente estudar, entender, até porque tem vários tipos, né, que você falou, tem vários tipos do descolamento em si. Espero que todo mundo aqui tenha gostado da aula. A gente ficou muito feliz da adesão que vocês têm. E é isso. Ah, estão perguntando certificados. Eu vou enviar os certificados até amanhã. Vocês têm até amanhã para preencher o link que eu mandei no chat e até amanhã eu envio para vocês. É isso. Doutor Fernando Paiva, muito obrigada. E para quem ficou até aqui o final, fala. Pode falar. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui. E qualquer coisa, estamos às ordens. Um abraço. Um abraço, professor. Para quem ficou até o final, a gente vai ter agora o sorteio, né, das mensalidades no Sanaflix para vocês. Eu vou colocar aqui eu vou sortear 2 mensalidades para quem estiver aqui. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Muito obrigada de novo por vocês terem participado até o final. O professor Fernando Paiva, ele é muito bom. Eu gosto muito dele. E é isso.